Amanhã, sexta-feira santa, o comércio de Passo Fundo vai funcionar com horários diferenciados. No Bela Città Shopping, a praça de alimentação vai estar aberta das 11 horas da manhã às 10 horas da noite. E as lojas e o supermercado não vão funcionar. Sábado, o shopping abre normalmente. E no domingo, a abertura das lojas é opcional. Já o comércio e os supermercados de Passo Fundo vão estar fechados amanhã, sexta-feira, e também no domingo, funcionando normalmente apenas no sábado. O feriado deve seguir com o tempo seco, com sol e algumas nuvens. Veja na previsão do tempo como ficam as temperaturas para a sexta-feira santa e o sábado. A previsão para esta sexta-feira é de tempo com sol com algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 14 graus, máxima de 28. Para o sábado, o tempo permanece o mesmo. Temperatura mínima de 17, máxima de 28 graus. A Faculdade de Odontologia da UPF oferece um serviço de atendimento a urgências odontológicas no Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Passo Fundo. O atendimento é na hora e de graça. Se você já sentiu dor de dente, sabe como incomoda. E esperar para ser atendido é um sofrimento. A Faculdade de Odontologia da UPF mantém um laboratório odontológico no Hospital São Vicente de Paulo. Aqui são realizados procedimentos de urgência. Inicialmente, a ideia da urgência aqui é tirar a dor do paciente, ou seja, o paciente chega com dor e a gente faz os procedimentos que forem necessários para remover a dor. Eventualmente, se necessário, a gente pode fazer a extração do dente, exodontia, extração. E também, se não for caso de extração, aqui a gente faz o encaminhamento para as clínicas da Odonto lá no campus da UPF. O ambulatório também atende os pacientes internados no hospital. Os atendimentos são imediatos e não é necessário agendar a consulta. Funciona de segunda a sexta, das 8 às 11h30, 11h20 mais ou menos, e da 1h30 até às 4h30. E a pessoa só precisa vir, trazer um documento de identidade, o cartão do SUS é necessário também para fazer a ficha, e ela é atendida por ordem de chegada. No ano de 2007, a ONU definiu o dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E apesar de não existir um número oficial, estima-se que 70 milhões de pessoas apresentem algum grau dessa síndrome no mundo. Mas a falta de informação a respeito dessa doença ainda é grande. Aqui em Passo Fundo, há mais de 10 anos, uma escola municipal atende autistas de 3 a 40 anos. Esse trabalho, que é de fundamental importância, acontece também fora da sala de aula. Veja como foi a visita desses alunos na brinquedoteca da UPF. Olhos bem atentos para não se perder na história. E para depois dar vida a ela. E olha, não são poucos os personagens que saem dos contos da literatura infantil e dos quadrinhos e que ganham liberdade de interpretações. Perceba que enquanto o dragão exibe os superpoderes para a câmera, o lobo está prestes a atacar. O bom é que ninguém se feriu por aqui, até porque o super-herói veio para resolver a situação. Escolher a fantasia, criar as próprias histórias, sentir o brinquedo, até se esconder nele e ser parte da brincadeira é super importante para qualquer criança, ainda mais para o desenvolvimento de um autista. O super-herói se dá bem com o lobo? Não. Não muito. Mas aqui todo mundo é amigo, né? É. O que tu mais gostou? Do vampiro e do lobo. Como eu gostei? Achei a fantasia legal. Há 2 anos, a brinquedoteca da UPF recebe a visita de instituições de ensino de Passo Fundo e região. A escola da vez foi a municipal professora Olga Caetano Dias, que atende autistas de 4 a 40 anos. De uma forma bem geral, quem sofre de autismo tem dificuldades de interação social, de comunicação e de comportamento. Na verdade, é uma proposta que a gente tem há bastante tempo, fazer todo esse trabalho de integração deles na sociedade.
A gente trabalha de uma forma bastante integrada com a UPF, eles vêm nas atividades aquáticas, eles vêm na ecoterapia, e isso oportuniza para eles conhecerem outros ambientes, outros espaços, né? Conhecer outras pessoas, se relacionar. Só o fato de se deslocar da escola, de vir para um outro lugar, tudo isso para eles é uma experiência muito gratificante e a cada dia eles vão evoluindo mais na questão da socialização. Primeira vez que a gente está recebendo essa escola, então a gente preparou atividades diferenciadas, né, em função deles serem alunos especiais. Foi preparado então diversas fantasias, diversos jogos, então eles ficaram bem livres para escolherem aquilo que eles quisessem brincar. Eu vou miau, eu tô dando. A Xana tem 30 anos. Aos 7, o diagnóstico de autismo de grau severo foi confirmado. Com a descoberta da síndrome, a mãe desenvolveu um sentido novo de vida e precisou modificar o ambiente familiar. Quando se recebe o diagnóstico de autismo, a primeira coisa você tem que procurar saber o que é o autismo. E a partir daí você quer ajudar o teu filho. Mas, na verdade, essa ajuda ela é meia dúbia, né? Porque assim como, enquanto a gente busca ajuda para o autista, ele está nos ajudando a rever nossos valores, o nosso comportamento, a moldar nossas atitudes, sempre com respeito à particularidade deles. Então, na verdade, a Xana trouxe um novo estilo de vida para nossa casa, para nossa família, né? E um outro olhar para as pessoas, para as crianças, para a pessoa com deficiência de modo geral. A Xana nos possibilitou abrir os nossos olhos para um mundo diferente. Aqui todos interagem e muito. São espertos e inteligentes. Preconceito não cabe nas histórias, nem nas fantasias. Muito menos é aceito na vida real. E se ele aparecer, é desinformação. E ainda bem que há sempre por perto o super-herói. Instituições de ensino interessadas em agendar uma visita à brinquedoteca da UPF podem ligar no 3316-8290 ou então enviar um e-mail para o endereço que aparece aí na tela. E para aqueles que querem conhecer um pouco mais da Escola de Autistas de Passo Fundo, que você viu aí na reportagem, anote o contato 3312-9707. Bom, e para falar mais sobre essa síndrome que afeta cerca de 2 milhões de brasileiros, a gente recebe aqui no estúdio o médico pediatra José Renato Donaducci Pádua. Seja muito bem-vindo ao PFTV, doutor. Muito obrigado, Jean, pelo convite, né? Especialmente hoje que o mundo está voltado para essa condição, que é o autismo, né? Já é a 8ª edição desta condição. Sim. Tendo em vista que foi implantado pela ONU em 2007, né? E doutor, a gente conversava enquanto víamos a matéria, eu lhe perguntava fora do ar a questão da causa, né? Por que esse número alarmante, assim, 70 milhões no mundo é um número considerável, né? 2 milhões no Brasil. O senhor me dizia que nesse momento, por exemplo, existem pesquisas, gente trabalhando em cima com afinco para tentar entender um pouco dessa síndrome, né? Com certeza. Não existe uma causa única para o autismo, né? Nós temos atualmente a seguinte separação. Nós temos o autismo idiopático, né? Que é aquele que num primeiro momento assim você não encontra alteração em exames nenhum que você faça, né? Faz o exame e está normal. Faz exame de ressonância magnética, faz eletroencefalografia, faz uma série de pesquisas e não encontra a causa, e ele tem o comportamento autístico, né? Uhum. Porque o diagnóstico do autismo ele é feito em termos comportamentais, né? Então esse autismo idiopático, né, que tem uma origem genética, né, especialmente alguns gatilhos ambientais que a gente fala, né, ele corresponde a 85 a 90% dos casos de autismo, né? E nós temos o autismo secundário, quer dizer, a criança nasce com uma síndrome, com uma determinada síndrome, que é identificada, é diagnosticada, e dentro daquela síndrome ele tem o comportamento autístico, né? Uhum. Ele se manifesta com as dificuldades para interagir, né, socialmente, ele se manifesta com as dificuldades para se comunicar,
né? Principalmente, né, doutor? Principalmente porque, inclusive, um dos primeiros sinais assim que leva para consulta médica e que causa preocupação e que ali já é um início do diagnóstico é o atraso na linguagem, certo, na comunicação, tanto verbal como gestual, né? A comunicação não verbal. Né? Então é muito importante, Jean, que a gente considere assim aquilo que a mãe traz na consulta para o pediatra, né? No caso, o primeiro profissional que vai entrar em contato com a criança, e o autismo ele se manifesta desde cedo, né? A criança já nasce com aquela condição, né? E os sinais vão aparecendo paulatinamente, né? Então o primeiro profissional é o pediatra, né? E o pediatra, detectando alterações no desenvolvimento da comunicação, da interação social e alguns tipos de comportamentos restritos, repetitivos, atitudes que são estranhas ao desenvolvimento, né, doutor? Coisas assim. O pediatra tem condições de detectar e encaminhar para o profissional capacitado ou para os profissionais capacitados. No caso, neuropediatra, né, que eu atuo nessa área de neurologia pediátrica, mas também para psicólogos, né, para fonoaudiólogos, né, que vão identificar aquela dificuldade de comunicação também. Né? Doutor José Renato, é importante a gente aproveitar esse espaço hoje, que é um dia tão importante, né, da gente reforçar a questão do preconceito, como foi abordado muito bem na reportagem agora há pouco. As pessoas têm que perder um pouco essa questão de ter esse preconceito, né? Pensar que uma criança com um autista, que no momento é criança, mas vai ser um adulto autista, né? Pode viver normalmente como qualquer outra pessoa, claro, com um certo cuidado maior. Mas o preconceito não pode ter, né? Com certeza, mas um pouquinho antes de eu te responder isso rapidamente, porque senão passa o tempo da entrevista, eu gostaria de dizer o seguinte. Diga. A maioria dos diagnósticos do autismo são feitos por volta de 3 anos de idade. Sim. Tá? 2, 3 anos de idade. Hoje em dia já se sabe assim que com 1 ano e meio já se pode detectar. Então, assim, um alerta. O que a mãe nota no bebezinho que não que vá fazer o diagnóstico do autismo, mas vai abrir um sinal de alerta para que a gente esteja mais adiante atento a isso. Aquele bebê que a mãe vai amamentar e o bebê não fica olhando no rosto da mãe, né? Não fixa o olhar no rosto da mãe, porque o bebezinho da mama até o rosto, ele normalmente está mamando e está olhando para a mãe, né? Aquele bebê que tem desprezo pelo colo da mãe, chora muito, não gosta do contato, né? Não atende a voz da mãe. A mãe chama e o bebê não procura localizar a fonte do som, né? E também não sorri, né? Quer dizer, a mãe brinca com o bebê, os familiares brincam, né? A partir dos 2 meses o bebê tem sorriso social e esse bebê não sorri, né? E com relação ao preconceito, isso aí é uma coisa assim, preconceito é uma condição do ser humano que tem que ser abolido em todos os sentidos, né? Porque o autista, ele é um indivíduo, né? Assim como eu sou diferente de você e todos nós aqui somos diferentes, o autista também, ele é diferente de nós e entre eles mesmo, né? Então, a gente tem que oferecer as condições ideais para que ele seja habilitado para conviver e para melhorar essas condições. Tá né? certo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pelas suas considerações. Conversei com José Renato Dona Dulce Pádua. O canal de notícias volta amanhã ao vivo ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos das 7h30 da noite e 10h30 da noite. Muito obrigado pela sua companhia. Um bom feriado de Páscoa. A gente se vê.